Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Um vídeo, então, de respostas dentro de um debate aqui para vocês. Você sabe que eu parei com os debates por algum tempo, por conta de tempo, por conta de questões também que não tem não tem muito valido a pena os debates aí, é muita meninice, muito desconhecimento teológico e é aquele fica mais briga de torcida do que qualquer outra coisa, então eu acabei deixando os debates, mas isso não impede que eu comente alguns debates aqui e achei interessante comentar um debate, um ponto né, do debate que teve entre o Ivan Santos e o Matheus, lá no programa Fora da Caixa, do Juliano Fraga, onde eles debateram pré-versus pós-tribulacionismo. E eu vou aqui trazer para vocês uma pontuação sobre uma fala do Matheus que eu achei interessante a gente trabalhar. Achei um argumento lógico dentro do pós-tribulacionismo, não está correto, mas é lógico dentro do pós-tribulacionismo que ele tentou trabalhar. Achei interessante, eu vou deixar aqui para vocês depois da vinheta, eu vou deixar o vídeo dele e a gente vai comentar esse ponto aí para vocês, ok? Antes disso, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ajuda a gente a levar esse canal aqui de teologia até mais pessoas nesse Brasil, porque aqui a gente trata da teologia de uma forma séria e acadêmica, tá? Dito isso, roda a vinheta e depois o vídeo do Matheus aí, do argumento que eu vou trabalhar aqui. Vamos lá? Vocês viram então a argumentação aí do Matheus no debate, tá? Primeiro, antes da gente começar a trabalhar apologeticamente e a pontuar os erros dele aí nessas falas, eu queria dar os parabéns ao Matheus. Matheus, parabéns. Tentou argumentar lógica e sistematicamente as coisas, embora tenha caído num erro muito comum que todo pós-tribulacionista, sem exceção, cai, que é uma coisa chamada a falácia etimológica que eu vou trabalhar agora. Mas vamos começar a trabalhar a argumentação do Mateus. Primeiro, gente, ele diz o seguinte: ele alega que a igreja é chamada de noiva e também chamada de santa, ou santos, que é um termo atribuído à igreja. Portanto, não seria um argumento a favor do pré-tribulacionismo não existir a palavra igreja no período tribulacional em Apocalipse, pois ela é chamada de santos também. Isso aqui, gente, é o que a gente conhece dentro da academia chamado de falácia etimológica. Quando a gente atribui um único significado restrito, tá, a uma palavra e aplica sempre o mesmo significado para ela. Gente, isso aqui está errado, tá? Porque a gente vê ao longo do Novo e do Antigo Testamento a palavra santo não sendo usado um termo único e exclusivo para a igreja. Não existe isso, essa alegação é falsa. E eu vou mostrar para vocês aqui a partir de 3 textos bíblicos. E o primeiro que eu quero mostrar é que, então, a palavra santos, eu vou usar 3 textos aqui, Mateus 27, Lucas 1 e Atos 3, tá? Mas eu quero mostrar que essa falácia da etimológica, essa palavra santos, ela não é exclusivo da igreja, tá? A igreja também é chamada de santos. Também esse grupo chamado igreja é adjetivado como santos, mas não é exclusivo. Inclusive, gente, os anjos são chamados de santos, tá? Os santos anjos, tá? Então, vamos parar com essa terminologia, tentar botar goela abaixo que santos é um termo exclusivo da igreja. Não, tá? Mas eu vou trabalhar aqui 3 textos. Eu não vou nem usar os textos do Antigo Testamento para provar que os salvos do Antigo Testamento, usar os textos do Antigo Testamento para provar que santos é usado no Antigo Testamento para designar a nação de Israel. Os crentes dentro da nação de Israel. Não vou usar isso. Eu vou usar textos do Novo Testamento, de Mateus adiante, tá? Para terminar essa falácia de uma vez por todas, porque, mas também está usando texto do Antigo Testamento, é lógico que lá fala. Não, eu vou usar do Novo Testamento, dentro de um período onde não existia igreja, e depois de existir igreja, também são adjetivados os salvos do Antigo Testamento como santos. Para terminar de uma vez com esse único uso restrito e exclusivo, que está errado. O primeiro deles, gente, está lá em Mateus 27, 52. Eu vou abrir aqui minha Bíblia para vocês. Mateus 27, 52. Vou ler aqui 52. Opa, aqui. O texto diz o seguinte, gente. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam
foram ressuscitados. Esse texto aqui, gente, faz referência aos salvos do Antigo Testamento, ou os salvos da antiga dispensação, naquele período da ressurreição de Cristo, antes da igreja existir. Então o termo santos está sendo atribuído em Mateus, tá? Em Mateus, dentro do Novo Testamento, para judeus salvos dentro ainda da antiga dispensação. Não é termo único e exclusivo da igreja. Bom, a igreja nem existia, ela passou a existir em Atos capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo. Só por esse texto caiu a casa do Mateus aí na argumentação. Mas vamos tratar mais. Eu gosto de fartura de texto para provar, para deixar incontestável a argumentação, a minha argumentação dentro do pré-tribulacionismo aqui. E o próximo texto está em Lucas, capítulo 1, verso 70. Lucas 1, 70. Olha o que o texto diz aqui, gente. Como falou pela boca dos seus santos profetas, Deus, desde o princípio do mundo. Aqui Lucas 1,70 faz referência aos profetas do Antigo Testamento, e não eram participantes da igreja porque ela nem existia e eles estão sendo adjetivados como santos. Não são participantes da igreja aqui, gente. Então note, essa falácia da etimologia que o pós-tribulacionista usa, e não é um defeito só do Mateus, preste atenção, se tu é pós-tribulacionista, todo pós-tribulacionista usa essa falácia da etimológica. Tu que está me vendo aí que é pós-tribulacionista, tu usa a falácia da etimológica. Porque o pós-tribulacionismo ele só faz sentido se eu usar essa falácia da etimologia. Eu atribuí um único significado. Santos é sinônimo exclusivo da igreja, ponto final. E não é, eu estou lendo textos aqui. E o último texto que eu quero mostrar para provar para vocês, para não ter chororô, é Atos capítulo 3. Vamos lá para Mateus, Marcos, Lucas, Atos. Lucas, João, Atos, aqui. Atos 3, 21. Texto bastante conhecido, naquele discurso lá inflamado, né? De Pedro, né? O discurso de Pedro. Atos 3, 21. O texto diz o seguinte, gente. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Falando de Cristo Jesus aqui, Pedro. Mas ele continua. Dos quais, né? Dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Aqui, gente, a gente tem uma referência aos profetas do Antigo Testamento, sendo chamado de santos, ou seja, os israelitas, os profetas dentre os israelitas, são santos com a igreja já existindo. Ou seja, alguns pós-tribulacionistas levantam essa questão. Me mostra aí os santos, a nação de Israel, os israelitas no Antigo Testamento, depois da igreja existindo, sendo chamados de santos. Atos capítulo 3, versículo 21, está terminada a conversa. Gente, aqui a gente vê os profetas do Antigo Testamento sendo chamados de santos, ou seja, os israelitas do Antigo Testamento que exerciam esse sacerdócio, esse ministério profético nesse sentido, são chamados de santos já com a igreja tendo sido instaurada em Atos capítulo 3, ela foi instaurada em Atos capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo. Portanto, pós-tribulacionista, fim de papo, vamos fechar o vídeo aqui, vamos embora para casa que está terminado. Não, gente, a gente vai trabalhar o argumento do rapaz aí, como um todo aí, conforme foi proposto nesse trecho aí que eu mostrei. Então, gente, vamos concluir aqui essa questão do termo santos. Conclusão. As palavras, né, gente, e os termos, não só santos, mas isso serve para todas as palavras contidas na Escritura, elas não têm um único significado. Lembre-se, as palavras elas estão dentro de uma questão de polissemia, ou são polissêmicas. É o contexto, gente, que define o significado, o sentido da palavra. Não é simplesmente tu ir no dicionário Strong ou qualquer outro dicionário e ver a raiz etimológica lá e dizer, então significa X. Então todos os textos que ela aparece é só X. Não é assim que a gente faz a exegese. Isso é errado. Isso aqui deveria ser básico e primário para todo estudante e todo exegeta. Então, gente, as palavras não têm um único significado. O que define essas palavras é o sentido, é o gradiente, né? é o contexto, né? Que define esse sentido. E aqui nós tratamos da palavra santos. Qual grupo é adjetivado como santos?
São os salvos do Antigo Testamento, como Mateus 27? São os salvos, os profetas do Antigo Testamento? Ou são os profetas do Antigo Testamento já com a instauração dentro da igreja? Com a instauração já da igreja. Então note, eu peguei 3 tempos, eu escolhi intencionalmente esses 3 tempos distintos para provar que o termo santos ele não é único, exclusivo, usado para a igreja, e peguei justamente textos que mostram que os salvos do Antigo Testamento também são chamados de santos antes da instauração da igreja, naquele período intercambiável onde ia ser instaurada a igreja, lá em Mateus, né? É um período de transição, em Atos após a instauração da igreja. Eu peguei dentro dos 3 períodos para não ter choro, para não ter para onde correr. Vamos para a segunda parte da argumentação do Mateus. Depois de provar que o termo santos não é único, exclusivo, usado seja no Novo ou no Antigo Testamento para a igreja, a gente vai trabalhar a questão que ele diz o seguinte. Ele diz que a palavra igreja não aparece em João, em 1 Pedro, 2 Pedro e Judas, e nem por isso aquelas cartas não foram escritas para a igreja. Gente, essa argumentação é outra tentativa falaciosa de tentar ali botar a seguinte pecha de que se não precisa ter a palavra igreja para que seja para a igreja. Gente, é complicado isso. Tá dentro ainda, é um subtópico, vamos dizer assim, dessa falácia etimológica que eu tratei no começo aí, nesse primeiro ponto da argumentação do Mateus. Gente, no Evangelho de João, é até meio óbvio que ela não apareça a palavra igreja, porque o Evangelho, gente, ele é uma transição do período da antiga aliança para a nova aliança, daquele trato único e exclusivo de Deus com a nação de Israel para tratar com todas as famílias da terra, com todas as pessoas, com aquilo que vem ser após Atos capítulo 2, igreja. Então, necessariamente, o Evangelho de João não pode ser endereçado para a igreja porque ele é uma narrativa. É uma narrativa, ela é uma construção de um caminho, ela não é uma carta pastoral e epistolar nesse sentido. Então, falácia cai por terra já aqui. Mas dito isso, João escreve para judeus e gentios e não somente para a igreja. Portanto, o público de João é misto. A ênfase de João ali no seu evangelho é levar as pessoas, seja judeus incrédulos, como os gregos incrédulos, a serem crentes em Jesus e entender que Jesus é Deus e é o verbo de Deus. É por isso que ele começa João capítulo 1 dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, porque o verbo era um termo conhecido dentro da filosofia ali da época dos gregos. E então Jesus está apresentando, João está apresentando Jesus como Deus, como verbo, como logos, como a palavra de Deus. Então note, não tem por que ser endereçado à igreja, não tem por que ter a palavra igreja. É uma questão muito mais evangelística, transicional da antiga aliança para a nova aliança do que uma carta pastoral literalmente endereçada à igreja. Então não faz o menor sentido o argumento de Mateus, mas dito isso, ele vai para 1 Pedro, vamos tratar 1, 2 Pedro e Judas ali, que ele usa ali. Não tem a palavra igreja, então não poderia ter sido escrito para a igreja. Bom, gente, aqui fica mais explícito o desespero argumentativo dele. O desespero argumentativo dele nesse sentido fica bem explícito, porque basta ler o primeiro versículo de cada uma, de 1 Pedro, 2 Pedro e Judas. Eu não vou ler aqui, exercício para ti ver para ti testar o que eu estou falando, se é verdade ou não o que eu estou falando. Leia o versículo 1 de cada uma dessas epístolas aí. Lê. Aos dispersos em tal lugar, aos irmãos dispersos em tal... Está mostrando que é uma comunidade de crentes. Por exemplo, 1 Pedro foi escrito 60 depois de Cristo. Então já existia igreja. No mínimo aí, vamos botar 30 anos de igreja. Tá? Fundada em Atos capítulo 2. Então já existia igreja. Ele está escrevendo aos irmãos dispersos em tal lugar. É ou não é para a igreja? Gente, pelo amor de Cristo Jesus, olha a argumentação. Isso aqui é desespero, tá, gente? Quando começa a ter o desespero nesse sentido, prova que a argumentação dele está errada. É um desespero mesmo, assim. Ele está tentando de toda e qualquer forma, se apegando em tudo que ele acha que está certo,
tudo, para tentar desmontar a argumentação forte que é do nosso pré-tribulacionismo. Então, gente, então fica risível esse tipo de argumento. Basta ler só o primeiro versículo de cada carta em questão que ele mesmo levantou. Faz o seguinte, dever de casa, tu vai lá e lê. Eu não vou ler aqui. Tu lê, aí tu compara com o que eu estou falando aqui, para vocês terem a noção do tamanho do desespero. Então são cartas, gente, escritas para instruir crentes naqueles locais, crentes esses participantes da igreja, que já não está no período transitório, como os evangelhos estão narrando esse período transitório. Aqui já existe igreja. Então não precisa ipsis literis numa carta pastoral ser escrita a palavra igreja. Aos irmãos que estão dispersos. Irmãos, crentes, igreja, tudo mais. Aonde que Apocalipse diz irmãos no período tribulacional? Né? Aonde? Então, não faz sentido esse silogismo dele. Ele está tentando forçar a barra. Quanto ao livro do Apocalipse, gente, aqui que fica mais explícito ainda o tamanho do desespero do Mateus. Mateus, nada pessoal contra ti, mas é um argumento desesperado mesmo, assim, sabe? Se debatendo, tentando de qualquer forma se apegar numa crença, de qualquer forma, ignorando o contexto, palavra, ambiente, gênero literário, tudo isso está sendo jogado por lá. Enquanto o livro do Apocalipse ele é destinado a crentes das 7 igrejas, e as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Ok, a princípio é isso, gente, tá? Preste atenção. Mas o assunto ele se expande no livro do Apocalipse. Ele se expande do capítulo 4, ele começa a expandir para descrever coisas que aconteceriam depois das instruções da carta, 7 igrejas. Lembre-se, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. João escreve as coisas que viu, as coisas que tem visto e as coisas que hão de acontecer depois dessa. Ou seja, as coisas que tu viu na época de Jesus Cristo ressurreto ali e tudo mais. Escreve isso. Depois tu escreve as coisas acerca da realidade atual das 7 igrejas ali, da Ásia Menor. E as coisas que vão acontecer depois dessa realidade das 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. E isso, gente, existe uma expansão argumentativa que abarca o período tribulacional que acomoda todo o planeta Terra e todas as pessoas do planeta Terra. Vocês estão entendendo que não faz sentido essa alegação dele? Logo, gente, é impossível comparar uma carta de cunho pastoral, tá? Instrutiva, que no caso ali, 1ª, 2ª Pedro e Judas, tá? A um grupo específico de crentes, de irmãos, né? Com Apocalipse, que é um gênero literário apocalíptico e profético. Note, ele está tentando, de alguma forma, gêneros literários e dar o mesmo sentido para essas coisas, para essas cartas. São coisas totalmente distintas. O Apocalipse ele começa estreito as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor e vai subindo, expandindo, até começa a tratar coisas que acontecerão no mundo todo. Punições de Deus sobre o mundo e não sobre a igreja. Então note, o argumento de João no Apocalipse ele parte do menor para o maior. O argumento dentro do gênero epistolar é para aquele grupo ali. Aquele grupo de crentes é restrito ali. E se são irmãos e são um grupo de crentes que está disperso em outro lugar, não precisa ter a palavra igreja. Só o adjetivo irmãos, filhinhos e tudo mais já mostra que são crentes participantes da igreja. Aonde que no livro do Apocalipse aquele povo que está sofrendo as catástrofes, está sendo acomedido pelos selos, pelas taças, pelas trombetas, por tudo que está acontecendo no período tribulacional, são chamados de crentes em Jesus Cristo no sentido de igreja. Onde está o adjetivo? Igreja, onde está a instrução que eles são crentes da igreja? Qual é a comparação que pode ser feita? Ah, mas tem a palavra santo. Santo não é exclusivo para a igreja, como a gente já viu. Então, gente, há um desespero argumentativo do Mateus aqui. Então, gente, Apocalipse ele abarca não somente coisas das 7 cartas, das 7 igrejas da Ásia Menor. Ela abarca coisas sobre incrédulos. Vamos botar os incrédulos como participantes da igreja também? Eu acho difícil, né? Sem falar, então, gente, nessa questão do gênero epistolar, que é diferente do gênero apocalíptico profético que está em Apocalipse. Então ele está tentando desesperadamente, de qualquer forma, de qualquer jeito, a qualquer custo, atribuir força ao argumento dele. Então, gente, eu tratei todos os argumentos do Mateus aqui, nesse trecho aí que eu achei interessante. Eu falo
Eu falo de coração aqui. Eu achei interessante, ele tentou argumentar biblicamente e ele tá de parabéns por isso. Mas tá errado por todos os motivos que eu linkei aqui, tá? Então, termo santos não é intercambiável, não é um intercambiável exclusivo da igreja. Eu li vários textos aqui. E a questão que ele levantou de não ter o nome igreja, por exemplo, no Evangelho de João e tudo mais, já tratei a questão dos evangelhos, essa transição, e a intenção autoral de João em escrever o seu evangelho. E a questão das epístolas ali que ele cita, por exemplo, Pedro e Judas, isso não é um problema porque ela está endereçada literalmente a irmãos, a crentes participantes da igreja em locais dispersos. É isso. Não tem absolutamente nenhum. Não tem sentido argumentativo quando a gente vai para uma teologia bíblica sistemática e exegética como um todo. Então, acho que trabalhei todos os argumentos aqui. Mateus, tu vê esse vídeo, não fica bravo comigo, tá? Não estou diminuindo a tua capacidade cognitiva, só estou mostrando que não faz sentido teologicamente o teu argumento. Se tu viu o vídeo até agora, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ajuda a gente a levar o evangelho, as questões apologéticas e tudo mais que a gente trabalha aqui no canal até mais pessoas. Valeu, gurizada. Me fui e daqui a pouco pode ter vídeo novo também. Valeu, fui.